Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, Ele é sempre bom, apesar de nós. Mais um dia de vida, mais um dia onde você acordou, você respira, você tem a perspectiva e a expectativa de vida. E o melhor, mais um dia debaixo dessa graça, um dia pago, um dia consumado. Bom dia, Sidneia. Que alegria tê-la aqui nessa manhã mais uma vez. Tão bom, né, quando a gente tem fome, né? Porque se a gente tem fome, tem pão. Eu sempre digo isso, que antes da fome, Deus já tinha providenciado o pão. Tudo que Ele espera de nós é a fome. Porque se tem pão e tem fome, a gente come. E se a gente come, a gente cresce. O apóstolo Pedro, ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu cresço na graça. Até porque Jesus, ele é a própria graça. Bom dia, prima, que alegria tê-la aqui. Jesus, ele é a própria graça. Então, quando eu conheço Jesus, eu cresço na graça. Por isso que Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. Porque quando eu conheço, eu cresço. O conhecimento é o crescimento. Seja ele no âmbito secular, seja ele na vida espiritual. Só que para conhecer, você tem que parar. Não há outra forma. Um médico se tornou médico porque, pelo menos por 5 anos, ele parou tudo para estudar. Seja em casa, seja na própria universidade. Não é assim? A gente tem que parar para estudar. A palavra de Deus, ela é rica em informação, conhecimento e revelação. Mas eu só vou crescer se eu de fato tiver fome, tiver disposição para parar, para aprender. Então é necessário que eu queira aprender, queira crescer. E a gente está vivendo um tempo de tanto entretenimento. Quanto mais opção de entretenimento, mais distração, é ou não é? Então hoje a gente tem a rede social que virou um entretenimento. Você vê que a criança hoje, você coloca um celular na mão dela, ela esquece da vida. Antes não era assim. Antes ela tinha que brincar com os amigos, na rua, brincar de outras coisas, era tudo diferente. Hoje, dentro de um aparelhinho celular, tem tanto entretenimento que, se a gente não vigiar, a gente distrai tanto. E por isso a gente não cresce. A distração, ela é boa para o momento, mas ela não é boa para o futuro. O futuro, você precisa pensar no crescimento. Bom dia, Meire. Bom dia, Honorina. Que alegria tê-la aqui também. Espero que esse dia seja um dia poderoso na vida de vocês. E que seja um tempo poderoso que a gente vai tratar aqui. Esse assunto que a gente está tratando é um assunto extremamente importante. A gente está falando de fé. E a própria palavra diz que o justo, ele vive da fé. Nós temos esse texto registrado em 4 lugares na Bíblia: o meu justo viverá da fé. Pensa, isso é só para fortalecer o nosso entendimento que de fato é da fé. Então está lá em Abacuque, está em Hebreus, está em Romanos, está em Gálatas: o meu justo viverá da fé. E a gente está falando, vamos já mais direto ao assunto hoje, né? A gente não conclui esse assunto de fé. A gente está falando aqui sobre 3 tipos de fé. E a primeira fé que acontece na vida de cada um de nós, principalmente quem já está em Cristo, nós chamamos de fé salvífica. O que é a fé salvífica? É aquela fé inicial, é a fé que você teve para ser salvo. Um dia alguém pregou, bom dia Rodrigues, bom dia Wagner, que alegria tê-los aqui. Chegamos agora aqui também. Então vamos lá. A fé salvífica, que a gente titula ela como fé salvífica, é aquela fé inicial. É aquele crer. Alguém pregou para você e você creu. Então, quando você creu, você teve uma fé salvífica.
Foi a fé que te salvou. Então, eu não sei como pregaram para você, de que forma foi, mas de alguma maneira o Espírito Santo tocou em você. Você creu em Jesus, você recebeu Jesus e foi salvo. Foi uma fé. É a fé inicial. É a fé que está lá em Efésios 2:8, que fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Então todos nós não somos salvos porque nós fizemos alguma coisa. Todos nós somos salvos porque nós acreditamos que alguém fez alguma coisa. Nós cremos numa obra que foi feita por nós e por isso nós alcançamos a salvação. Ou melhor, a salvação nos alcançou. Então foi uma fé. Todos nós precisamos crer para ser salvo. Por que muita gente, infelizmente, vai morrer e vai para o lago de fogo, para a condenação eterna? Não é porque Deus mandou alguém para lá. É porque essa pessoa não aceitou o sacrifício para sair de lá. Porque, na verdade, quem mandou o ser humano para lá foi Adão e Eva. E Jesus veio a essa terra instituindo um novo reino, instituindo a nossa salvação e pagou pela nossa salvação para que a gente não morra e vá para onde Adão e Eva nos condenou, que é o inferno eterno. Então, a pessoa não vai para o inferno porque ela pecou. Ela vai para o inferno porque Adão pecou, Jesus veio para salvá-la e ela não creu. Então, o que condena o ser humano é Adão. Quem mantém o ser humano condenado é o não crer. Então, toda pessoa que não crê, ela já está condenada. Depois você medita em João capítulo 3, do 16 ao 18. Lá João fala, aquele que não crê já está condenado. Por quê? Foi Adão que condenou. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente está trazendo boas novas, dizendo para a pessoa, olha, um te condenou, mas outro veio para te absolver. Tanto é que Jesus faz esse paralelo ali em João 3 também com Nicodemos. Olha, primeiro nascimento, você nasceu de Adão, mas segundo você nasce de mim. Paulo vai fazer o mesmo paralelo em Romanos 5, que fala que por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, mas também por um só ato de justiça veio a salvação e vida. Então, quando o evangelho foi pregado para você e para mim, você creu de alguma forma, você teve uma fé. Uma pitada de fé, uma pequena fé. E esse princípio de fé que você teve te salvou. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, pela graça sois salvos. Então ninguém é salvo porque fez alguma coisa, pela graça, é de graça a salvação. Bom dia, Wesley, bom dia, Maria das Graças, que alegria tê-la aqui também. Bom, então por que nós fomos salvos? Como nós fomos salvos? Pela graça, mediante a nossa fé. E o texto vai dizer para nós que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então assim, nada é de nós na verdade, nem no início de tudo, nem a fé, nem a salvação, nada vem da gente. O próprio Espírito nos convence. Bom dia, Diara, quanto tempo? Tudo bem? Que alegria tê-la aqui. Bom dia, Mônica. Então vamos lá, a salvação é pela graça mediante a fé. A graça é uma obra de Cristo na cruz, a fé você tem. Então toda pessoa que não crê, ela não será condenada. Tá, gente? Toda pessoa que não crê, ela já foi condenada. Então o processo é inverso, não são pessoas que serão condenadas porque não creram. Não, são pessoas que já foram condenadas em Adão e se não crerem, não serão salvas. Então o mundo já está condenado em Adão. Porém, Jesus veio para salvar o mundo. E aí a gente precisa o quê? Da fé, para crer. Então essa fé é a fé salvífica. Por isso que lá em Romanos capítulo 10 também, Paulo ele vai dizer assim, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Bom dia, Carol, que alegria tê-la aqui. Então, Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 10, versículo 9, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Tá? Aí, se a gente pega esse texto isolado, a gente não entende ele muito bem, mas a gente precisa ir no contexto desse texto
que Paulo está trazendo um raciocínio sobre a pregação do Evangelho. Que ele vem falando, como ouvirão se não há quem pregue? E vem construindo um entendimento aos romanos. E aí quando chega no 17 ele fala, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ele está dizendo de outra forma o seguinte, bom dia Jandim, que alegria tê-lo aqui. Ele está dizendo em outra forma, da seguinte forma, não sei se ficou bom. Ele está dizendo o seguinte, olha, você precisa pregar o Evangelho. Porque se você não pregar o Evangelho, as pessoas não vão crer na palavra pregada. E se a pessoa não crê na palavra pregada, ela morre em estado de condenação. Não é Deus que vai condená-la, não é Deus que vai mandá-la para o inferno, não é nada disso. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus tira do inferno. E é isso que muita gente não entende. Quem mandou o ser humano para o inferno foi o pecado de Adão e Eva, que condenou a humanidade. Então, Deus ele veio fazer o trabalho de reconciliação através de Cristo, de justificação, de regeneração, de glorificação, o trabalho de salvação. O trabalho de Jesus é o trabalho contrário ao trabalho de Adão. Então, não é que Deus manda alguém para o lago de fogo, para o inferno. É que as pessoas vão se elas não crerem. Por isso é necessário dessa fé salvífica, que é a fé que nós estamos tratando aqui. A gente vai tratar sobre 3 tipos de fé, e a primeira é essa, a fé salvífica. Então, em Romanos 10, 9, Paulo vai dizer, ele construindo esse raciocínio, ele fala, Romanos 10, 17, tá, gente? Romanos 10, 17. Aí ele fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pela palavra de Cristo. Por que eu fiz questão de alterar aqui, ao invés de ser palavra de Deus, palavra de Cristo? Primeiro, porque está escrito palavra de Cristo. Quase todas as traduções você vai encontrar palavra de Cristo, não palavra de Deus. E, de fato, é palavra de Cristo a tradução correta. Por quê? Porque muita gente não crê. Olha isso aqui, gente. Depois eu vou mudar para o segundo tipo de fé, mas deixa eu falar isso aqui primeiro. Muitas pessoas não creem no Evangelho porque ao invés de a gente pregar a palavra de Cristo, a gente prega a palavra de Deus. Agora te embananei aí, né? Deus e Cristo não é a mesma coisa? Deus e Cristo ele é a mesma coisa em poder. E em autoridade, claro. Mas Deus e Cristo não é a mesma coisa em relação com o homem. Porque a relação de Deus com o homem foi uma. A relação de Cristo com o homem é outra. E a relação do Espírito Santo com o homem é outra. Nós estamos no 3º tempo de relacionamento de Deus com o homem. O primeiro foi o Deus Pai, que veio de Adão até Jesus. Depois veio o segundo, que é o de Jesus, que foram 33 anos nessa terra aproximado. E hoje nós estamos aproximadamente 2000 anos da relação do Espírito. Pastor, o que é que isso muda? Muda tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus, no tempo de Deus, era a palavra da lei. E a lei não traz fé. Pelo contrário, a lei mina a sua fé. Por quê? Porque toda vez que você ouvir a palavra da lei, você vai entender que você não merece. Porque você não cumpre a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém se tornou justo pela lei. E aí, se você sabe que você não cumpre a lei, como você vai ter fé para crer que Deus vai te abençoar? Então, por que tem muita gente que não consegue crer? Porque pregam para eles a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está dentro da Bíblia? Tá. Ela é bíblica? É. Mas ela não é cristã. A palavra da cruz que é cristã. Gente, você sabe do que eu estou falando aqui. Quem veio do mundo sabe. Qual era a nossa maior resistência de ser crente? Por que a maioria de nós não queria ser crente? Por causa das leis que os crentes pregavam para a gente. É ou não é? Você não pode fazer isso é pecado. Então, quando entra com esses não pode, principalmente para jovem, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode, o que é isso? Isso é lei. Isso é lei. Aí a pessoa pensa que, não quero esse Deus não. Então a fé não alcançou essa pessoa. E ela não foi salva. O Pai colocou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aí.
Houve uma retirada do império das trevas que Adão nos colocou e nos transportou para um reino que Jesus instituiu. Está em Colossenses, né? Colossenses 1,13. Então, olha só, a palavra de Deus está dentro da Bíblia, mas nós não estamos no tempo de Deus na terra. Nós estamos no tempo do Espírito Santo na terra, que é o próprio Deus, porém em função diferente. A função do Espírito Santo hoje é nos convencer que antes dele veio Cristo, que é o Filho, e nos salvou. Então a palavra que salva não é a palavra da lei, que foi o tempo da relação de Deus com o homem, mas a palavra que salva é a palavra de Cristo, que foi a relação de Jesus com o homem. A palavra da cruz. Por isso que evangelhos são boas novas. Então a palavra da graça, ela tem muito mais poder para salvar um perdido do que a palavra da lei. Isso vocês sabem melhor do que eu. Então, por isso que Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, que é a palavra da graça. Então, quando você for pregar o evangelho, pregue a palavra da graça. Pregue a palavra que Cristo morreu por ela, que Cristo salvou a vida dela, que ela só precisa crer nessa verdade. Aí você diz assim, mas pastor, e o pecado dela? Querido, essa obra não é sua. Toda obra sua tem tempo contado. Se você ganhar uma pessoa porque você a convenceu, fique tranquilo que vai chegar um momento que ela vai ser desconvencida por tudo que você convenceu e vai voltar para o mundo. A gente não ganha ninguém porque a gente convence alguém. A gente ganha as pessoas quando o Espírito Santo nos usa para convencer. A obra não é nossa. Então a obra da salvação não é nossa e, consequentemente, também a obra da redenção, a obra da glorificação, a obra da justificação, a obra da santificação não é nossa. O que eu preciso é pregar a palavra da graça e dizer a essa pessoa que ela foi salva em Cristo e que ela só precisa crer nisso. Deus é mineiro, ele come pelas beiradas. Então veja, você vai trabalhando ela primeiro o quanto ela deve crer numa graça que a salvou, numa cruz, num Deus que morreu por ela na pessoa do Filho. Então, quando ela crê nessa verdade, esse evangelho começa agora a trabalhar na vida dela. Porque o Espírito Santo, preste atenção, gente, porque quando ela crê, o Espírito Santo entra na vida dela. E o Espírito Santo entrando na vida dela, porque ela recebe o Espírito Santo quando ela crê, isso é bíblico, Atos 2 fala sobre receber o Espírito Santo quando crê. O que acontece com essa pessoa? O próprio Espírito Santo começa agora a fazer uma obra dentro dela. E ela vai sendo convencida que o que ela está fazendo não é certo. Mas melhor do que isso, ela agora está sendo convencida que o que ela não está fazendo, que ela está fazendo não é certo, mas que tem dentro dela um poder, um governo sobre o que ela está fazendo, de modo que ela pode agora deixar de fazer, ela tem poder para deixar de fazer. O próprio Espírito Santo é que dá a ela o quê? Governo sobre o pecado. Então, querido, essa fé ela é necessária, essa fé é o início da vida cristã, que é eu crer que alguém morreu por mim, que pagaram a minha dívida e que hoje eu sou salvo. Então, essa é a fé salvífica. Vai pregar a palavra? Pregue a palavra da cruz, pregue o amor, pregue a obra da cruz, pregue a graça, pregue o favor de Deus e deixe essa pessoa crer em Jesus. Bom dia, Girleuza, que alegria tê-la aqui. Bom dia, Jorge. E deixa o Espírito Santo fazer o trabalho. Não queira fazer uma obra que não é sua. A obra da santificação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Não é na nossa força, mas é tudo pelo Espírito. Bom, esse é o primeiro tipo de fé, que é a fé chamada fé salvífica. E a segunda fé, que a gente quer tratar aqui, é o dom da fé. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 12, em 1 Coríntios, bom dia, pastor Audi, que alegria tê-lo aqui. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar dos 9 dons. E nestes dons está incluso o dom da fé. A fé também é um dom. E que todos nós podemos ter esse dom. Então a fé, que é o dom da fé, a fé no seu dom, quando você tem o dom da fé e que todos nós, por ter o Espírito Santo, podemos ter o dom da fé,
é muito mais utilizada a favor do próximo do que de nós mesmos. Aliás, todos os dons, se você analisar, é um presente de Deus a favor do próximo. Por isso que funciona. Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte: peraí, eu pequei ontem, ou eu pequei hoje, eu acabei pecando, ou eu estou numa fraqueza. Como é que Deus vai operar através da minha vida? Ele vai operar a favor de quem? É a favor de você? Não. O dom da fé você usa a favor do próximo. Então não deixe o Satanás ficar te acusando, ou você mesmo, ficar se acusando que você não tem o poder de socorrer alguém, de ministrar uma cura. Não, por quê? Porque não é sobre você, é sobre o próximo. E o próximo, às vezes, não tem culpa nenhuma das áreas que você está falhando, de um pecado que você está cometendo. Deus quer socorrer o próximo, Ele quer apenas usar você. Então, o dom da fé, ele independe. Os religiosos ficam doidos agora, né? Mas o dom da fé, ele independe da sua santificação. Compromete o seu futuro, compromete o reino, compromete o seu galardão, compromete o seu relacionamento com Deus, o pecado? Claro que compromete. Mas o pecado, a falha nossa como salvos, não compromete o próximo. Até porque Deus é justo. Que culpa o próximo tem de você não estar bem? Então o dom da fé é o donativo, é um presente que Deus te dá a favor do próximo. A fé, ela é muito mais, presta atenção, a fé, principalmente o dom da fé, é muito mais a favor do próximo do que de você mesmo. Como o dom de curar, é curar quem? O próximo. O dom de profetizar a favor do próximo ou em relação ao próximo. A maioria dos dons são voltados para o próximo. Então, o dom da fé, todos nós recebemos esse dom. O que a gente precisa é desenvolver esse dom. E uma das formas que você tem de desenvolver esse dom é quando você não fica debaixo de condenação. Porque se você fica debaixo de condenação, você nunca vai pensar que você pode ser usado. Você vai sempre pensar que você tem que estar pronto para ser usado. Querido, se fosse assim, ninguém seria usado. Nem eu poderia estar nessa live, porque a gente está sempre falhando. Não é que a gente quer falhar, mas nós temos um espírito pronto numa carne fraca. Então a gente está sempre falhando, até no pensamento. Então o que o diabo faz, pessoal? Como é que você vai ser usado? Como é que você vai curar alguém? Como é que você vai operar um milagre? Não tem como, você não está bem. Mas quem falou que você faz no seu nome? Eu já falei isso inúmeras vezes aqui sobre a procuração. Então, Jesus, quando ele veio e foi santo nessa terra, antes de ir embora, ele deixou uma procuração. Assim como eu, no Brasil, antes de vir para Portugal, eu deixei também uma procuração. E nessa procuração eu coloquei todos os poderes, de modo que a pessoa que está no Brasil me representa. E não importa se o nome dela está limpo ou não quando ela vai usar a procuração. O que vai importar é se o meu está limpo, não é o dela. Porque é no meu nome que ela vai fazer algo. Então, a lei diz que se a pessoa, o procurador, estiver com o nome limpo, não importa se o procurado está com o nome sujo. Os poderes continuam. Uma pausa para você refletir aí. Não importa se o procurado está com o nome sujo. O procurador estando com o nome limpo, os poderes da procuração continuam. Isso não significa que eu e você não devemos ter o nosso nome limpo diante de Deus. É claro que precisamos. Mas nós não podemos condicionar os milagres ao nosso comportamento, a algo que sai de nós, a nossa santificação, a nossa obediência, a nossa fé. Não, nós condicionamos o milagre ao dom da fé numa obra consumada que foi feita a favor do mundo inteiro. E que é por um sinal como este de uma cura que essa pessoa vai crer e vai ter pela fé salvífica e pode ser salva. Porque os sinais salvam. Então tudo que eu faço a favor do próximo, eu não faço no meu nome. Eu faço no nome dele. Eu faço no nome de Jesus. E é por isso que funciona. Porque quando a gente lê, por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 21, o texto vai dizer assim no Sermão do Monte, Jesus dizendo:
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só. E aí ele fala no 22 assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos. Olha isso aqui, nós operamos milagres. Olha só, operou milagre, profetizou e expulsou demônio. E o texto diz assim para nós: mas eu lhes direi abertamente, aparta-te de mim que eu não vos conheço. Olha só. Então, aí o texto continua e fala assim: vós que praticais o quê? Iniquidade. Então eram líderes, pastores talvez, crentes, que operavam milagres, porém praticavam iniquidade. Então é possível alguém praticar iniquidade e operar milagre? É. Por quê? Porque não é no nome dele, é o que eu estou falando aqui agora. Eu não estou falando isso para você, então, viver na prática do pecado operando milagre, não. Eu estou dizendo aqui sobre fé. O meu assunto é fé. É você entender que não é porque você está fraco em alguma área, que você está limitado em alguma área, bem intencionado, querendo parar às vezes com alguma coisa, com algum pecado, não está conseguindo, que Deus não pode te usar. Porque o termo, já usei ele aqui agora, Deus não pode te usar. Então não é você, é Deus te usando. Ele usa até uma mula quando ele quer usar. Ele usa quem ele quiser, porque é no nome dele. Então você não pode ficar debaixo de condenação com alguma área da sua vida que ainda não está bem. Porque muitas pessoas podem ser prejudicadas por isso. Você vai deixar de operar curas, operar milagres, profetizar, expulsar demônio, porque você não crê que Jesus é quem te usa. E é claro que a gente precisa resolver essas questões. É claro que é bom estar em Deus, em santificação, obediência, fidelidade. É claro que a gente precisa romper com o pecado, dominar o pecado, governar o pecado. E aquele espírito que habita em nós para operar milagres é o mesmo espírito que opera o milagre da santificação. A gente só precisa crer. Mas eu não posso atrelar uma vida ser curada, ser liberta através da minha vida, na minha vida de santificação ou não. Então não sou eu, é Ele. Através de mim, apesar de mim. Então, quando uma pessoa é abençoada, até na pregação do evangelho, eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu já fui evangelizar na rua, de madrugada, alguns momentos, e tinha gente lá, habitante de rua, enchendo a cara de cachaça, usando droga, desviado, e que quando abriu a boca, Deus usou. Deus usou. Você já viu vídeos aí de pessoas que estão aí nas drogas, aí no crack, e que conheceu a palavra, recebeu o Espírito Santo, e eles estão sendo usados. Eles estão sendo usados. Por quê? Porque usado. Quem faz é o Espírito Santo, nós somos apenas usados. Então o dom da fé, ele está em nós. A gente só precisa exercitar. E quanto mais eu exercito o dom da fé, mais a minha fé cresce. Eu costumo dizer que a fé é como se fosse um músculo. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, Paulo vai dizer que cada um, preste atenção nisso aqui, cada um de nós recebe, e é claro que eu creio que é quando foi salvo, cada um de nós recebemos o quê? Uma medida de fé. Essa medida de fé é como se fosse um músculo. Então uma criança tem músculo? Tem. O Luquinha, o meu filho de 4 anos, tem músculo? Tem. Só que o músculo dele não é tão forte como o músculo do Mateus, do meu filho de 19. Por quê? Porque o Mateus de 19 faz academia, cresceu mais. O Luquinha não faz academia e é pequeno, mas todos os dois têm músculo. Assim é a fé. Quanto mais eu desenvolvo a minha fé, mais eu cresço em fé. Quanto mais eu faço academia da fé, mais eu cresço em fé. E como que eu faço academia da fé? É você experimentando a fé. É você usando a fé. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa doente na rua, ore por ela.
ministra a cura na vida dela. Quando você vê uma pessoa endemoniada, expulsa o demônio. Você não precisa chamar o pastor. Tanto é que se o pastor for, o que ele vai fazer? Quem já viu? Quem já viu como que o pastor faz? O pastor chega lá, impõe a mão, parece bonito o negócio, né? Nó, que pastor poderoso. Repare, ele vai, impõe a mão e ministra e manda os demônios sair, e depois ele fala o quê? Em nome de Jesus. Por que então que o pastor usa o nome de Jesus e você não usa? Então o nome de Jesus é quem expulsa, não é o pastor. Mas por que o pastor expulsou e você não tem coragem de expulsar? Porque você não crê. Porque todo crente pode expulsar demônio. O mesmo Espírito que está em Jesus está em nós. E o mesmo Espírito que está no pastor está em nós. Então, se Jesus expulsou o demônio, o pastor expulsou o demônio, eu posso expulsar demônio. E João vai dizer no capítulo 1, versículo, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, que assim como Jesus é, eu e você somos deste mundo. Então, querido, o que você crê, você atrai. Se você crê que você é uma pessoa que pode ser um instrumento de Deus para curar o enfermo, fazer um paralítico andar, um morto ressuscitar, um cego enxergar, um surdo ouvir, você vai fazer isso. Tem muitas pessoas que fazem, nem título de pastor tem. Porque a questão não é cargo, é encargo. E todos nós temos esse encargo. E foi dado a nós esse dom da fé para exercitar esse dom. Então você pode crer. Quando você vê uma situação que precisa de Deus, seja usado. E ousado. Porque uma pessoa ousada, ela é usada. Vai até essa pessoa, ministra cura na vida dela. Fala assim, olha, eu sei que não é no meu nome, é no nome dele, ele faz, ele é poderoso, e eu, no lugar dele, eu represento ele. Então, quem vai fazer aqui é ele. Querido, quando você usa o nome de Jesus, é você trazendo Jesus para a terra. É porque a gente não consegue, sabe, aprofundar no que é uma procuração. A procuração é a presença de um ausente. Então, quando você está ministrando no nome de Jesus, você está trazendo a presença de Jesus para aquele lugar que estava ausente. Não ausente no sentido da onisciência, perdão, na onipresença de Deus, não é nesse sentido. É no sentido de estar ali por um socorro. Então, você traz o socorro de Deus porque você usou o nome de Jesus. Por isso que ele vai dizer assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E ele continua dizendo e fala assim, e estes sinais vão de seguir o quê? Aos que crerem. Não está aos pastores, reverendos, apóstolos, ministros, não. Está aos que crerem. Estes sinais vão de seguir a todo que crê. Então, se você creu hoje em Jesus e recebeu Jesus como seu Salvador, você recebe já o dom da fé. Porque o Espírito Santo, no pacote do Espírito, tem 9 dons. E um deles é o da fé. Você só precisa desenvolver isso. E aí ele fala, em meu nome. Aí ele fala, né? E estes sinais vão te seguir os que crerem. Se você ler na sua Bíblia, está lá 2 pontos. Aí vem os sinais. Só que ele começa dizendo assim, em meu nome. Tá vendo? Tá vendo? Por isso que você precisa crer. Porque não é no seu nome, não é no seu poder, não é na sua força. É no nome dele, no poder dele e na força dele. Então ele fala, em meu nome expulsarão demônios. Olha só como ele começa. Em meu nome expulsarão demônios. Gente, Marcele, bom dia. Gales, Cici, bem-vinda. Geraldo, bem-vindo. Tainá, bem-vindo. Vamos fazer algo rapidinho aqui, não custa nada. Clica nesse aviãozinho aí. Marca o máximo de pessoas, a gente faz isso em toda a live, está na hora. Marca o máximo de pessoas que você puder. E vamos chamar outras pessoas para essa live, pode ser? Bom, pastor, isso já começou, já está no meio da live. E aí, não tem problema não? Não tem, querido, porque depois a pessoa assiste. Muita gente assiste depois também, mas marca todo mundo aí agora, senão depois você pode não marcar. Tem que escolher quem que você vai marcar? Não, querido, todo mundo precisa da palavra de Deus, principalmente esse assunto de fé. Principalmente esse assunto de fé. Ó, já marquei uns 30 aqui. Eu estou conversando com vocês e estou marcando aqui, ó. Pronto.
Mandei. Faz isso também aí. Então, olha só o que Jesus diz. Isso aqui, gente, isso é uma chave para você operar milagres. E que, consequentemente, vai salvar muita gente, porque os sinais salvam. Os sinais fazem as pessoas crerem e elas são salvas. Então, vamos lá. Aí ele fala, e estes sinais vão te seguir aos que crerem. 2 pontos. Aos que crerem. Você creu? Então, o sinal te segue. Acredite nessa verdade. Não segue só o pastor, segue a gente. Igreja, gente, igreja organização, igreja instituição, são as 4 paredes onde a gente se reúne, tá? Onde os santos se reúnem para, primeiro, adorar a Deus, cultuar a Deus, mas também para um servir o outro. Essas são as 2 funções da igreja, adorar a Deus e servir o próximo. Mas a igreja, presta atenção nisso aqui, a igreja é organismo, não é a igreja instituição 4 paredes, é a igreja gente. Então você é igreja. Quando você está no seu trabalho, a igreja está lá. E você precisa representar bem o Cristo dela. Você é embaixador de Cristo. Então você está lá na sua casa, na sua vizinhança, na sua faculdade. Onde você estiver, você é a igreja de Cristo. E o poder que está no pastor da igreja que você congrega é o mesmo poder que está dentro de você. É o mesmíssimo poder. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue pregar, aconselhar, ensinar, operar milagres, cura, libertação, expulsar demônios. Se não for no nome de Jesus, todo ser humano salvo nessa terra tem que usar o mesmo nome. Por que você não usa? Passe a usar. Acredite, é o dom da fé. Então é um músculo que você recebeu, que ele precisa ser desenvolvido. Para quê? Para que você fique mais forte na fé. Então, como é que você vai desenvolver esse músculo se não pegar o peso? Não é? E qual é o peso? É o problema dos homens, o problema das pessoas. Então, você vai pegar o peso, que é a academia da fé. O problema é a academia da fé. Então, você vai pegar essa situação e você vai ministrar nela. Eu posso orar por você? Você vai, use a fé que Deus te deu e ministra a cura, no nome de Jesus. Porque no seu nome não vai acontecer nada. Mas no nome dele acontece, porque a palavra de Deus não falha. E Jesus, ele diz então, aí ele fala, e estes sinais vão te seguir os que crerem, em meu nome, guarde isso, em meu nome, no nome de Jesus. Aí ele fala, expulsarão demônios. Então, como que eu expulso o demônio? No nome de Jesus. Falarão novas línguas. Pessoa que, não fui batizado no Espírito Santo, é porque você não crê. Você já tem o Espírito Santo. É só manifestar isso, que você vai ver uma prova, um sinal evidente do batismo. Então, falarão novas línguas, está lá. Pegarão em serpentes, tem coisa que você nem precisa fazer, né? Pegarão em serpentes, comerão coisas mortíferas e não lhes fará mal algum. Agora, olha essa aqui que é a mais necessária. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Mas lá no início ele fala como que isso tudo acontece. Em meu nome. Então, querido, esse nome de Jesus, ele tem todo o poder. Porque lá em Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer que todo nome está submisso a esse nome. Então, todo nome está debaixo desse nome. Todo joelho vai se dobrar diante desse nome. Então, o nome de qualquer enfermidade, o nome de qualquer demônio, o nome de qualquer tipo de mal está rendido ao nome de Jesus. Então, você só precisa crer que você já tem dentro de você o poder para curar enfermos, para expulsar demônios. Amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? Bom, aí a gente, uma hora eu vou fazer uma série, você entendeu errado. Tem uma série dessa por aí, eu vou fazer uma também, ou você aprendeu errado. Porque pior do que você aprender errado, você ensinar errado. Então, assim, a gente aprendeu algumas coisas erradas. Você quer ver? Quem aqui já aprendeu que para você expulsar demônios mais poderosos, demônios mais pesados,
Você precisa jejuar, consagrar sua vida. Quem aqui já aprendeu assim? Me fala aí. Pode falar aí. Quem já aprendeu assim? Cris Tavares, bom dia, bem-vinda. Lenilda, bem-vinda também. Você já aprendeu assim? Que tem demônio que não mexe com ele, não? Que é só o pastor? Que você não está preparado, às vezes sua vida não está santificada, às vezes você não tem jejuado. A gente aprendeu assim, não aprendeu? Que se eu não tiver a vida consagrada, eu não consigo expulsar alguns tipos de demônios. Você já aprendeu assim, não já? Eu também já aprendi assim. E a gente creu assim, como se fosse a verdade. Até porque a Bíblia dá essa possibilidade de interpretação. Sai daqui não, espera aí. Então muita gente já aprendeu assim, né? Que nem todo demônio você consegue expulsar. Tem uns que se você não jejuar, e aí muita gente até já fez isso. Deixa eu me consagrar uns 2, 3 dias porque eu quero fazer uma visita e eu sei que ele tem demônio. E aí as pessoas se preocupam em consagrar a vida, em jejuar, para ir naquela situação expulsar aquele demônio, porque aprendeu assim, não foi? Viu na Bíblia, o pastor até pregou esse texto, entendeu assim, creu assim, ensinou assim, e você agora crê assim. Creu assim, eu creio assim. Eu quero dizer que eu também já passei por isso. Eu fui vítima desse ensino. Eu vou provar para você que eu fui vítima e você foi, ou às vezes até é ainda, vítima desse ensino equivocado. E que está na Bíblia e que não é difícil interpretar assim, mas não é a verdade que Jesus estava falando. Então, assim, tem muitas coisas, irmãos, não somente esse texto, muitos outros textos que a gente precisa reaprender. Então, vamos falar desse texto? Vamos, para a gente até partir para o encerramento, mas eu vou precisar de um tempo maior para falar sobre isso aqui. Uns 10 minutinhos talvez eu fale. Vamos lá, eu já falei isso aqui em outro momento, mas agora que eu estou falando sobre essa fé, eu vou trazer esse esclarecimento. Vai estar falando que eu não mais, glória a Deus mesmo. Tem muita coisa que a gente precisa reaprender. A Dorinha está falando, eu não vou expulsar em meu nome, vou expulsar no nome de Jesus. Isso aí. Então, se a gente crê, olha como é que a gente às vezes entra em confusão. Nós, às vezes, a gente entra em cada confusão porque não presta atenção. Se a gente crê, eu acabei de construir isso aqui, que você faz no nome dele, não depende de você. Então, por que você tem que jejuar? Será que você vai jejuar para ajudar o nome dele, jejuar para dar uma forcinha para ele, jejuar porque ele não consegue sozinho? Por que você jejua? Você jejua porque alguma coisa está faltando no nome de Jesus que você vai completar com o seu jejum? Por que então que você vai jejuar para expulsar demônio, por pior que seja o demônio, mais poderoso que seja? Por que você tem que jejuar? Ah, pastor, porque está na Bíblia. Porque Jesus falou isso. Foi isso que ele falou? Será que foi isso que ele falou? Tá vendo? Então, são coisas assim, que está na Bíblia, mas tem sido interpretado errado. Tem muita coisa na Bíblia que a gente precisa rever a nossa interpretação. E aí eu quero te dar uma outra interpretação e você vai julgar o que faz mais sentido e o que fizer mais sentido, assim você vai crer. Tá bom? Combinado assim? Então eu vou te dar uma outra interpretação desse texto e você vai julgar. Ah, pastor, mas a vida inteira eu aprendi desse jeito, que eu preciso jejuar para expulsar demônios mais poderosos, mais fortes, porque de fato está lá na Bíblia. Então tá, você aprendeu assim, eu também aprendi assim, mas eu vou te dar um outro aprender agora. Eu vou te falar de outra forma. Você, com a pessoa do Espírito Santo que habita em você, vai discernir o que faz mais sentido e assim você vai crer, ainda que você vai ter que parar de crer do outro jeito e crer desse. Mas vamos lá então. O que aconteceu ali em Marcos capítulo 9? Nós estamos falando de Marcos capítulo 9. O que aconteceu? Um pai tinha um filho que era doente. Depois a gente foi descobrir que ele era cheio de demônios. Mas a princípio, para o pai, ele era um doente. E aí o pai resolveu levar esse menino até Jesus, para Jesus curar esse menino. Só que Jesus, no momento que ele chegou, Jesus não estava com os discípulos. Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Depois você lê com calma lá para você entender essa parte.
E aí, Jesus no monte, os outros discípulos embaixo, e o pai chega com o menino. E como o pai viu os discípulos, pensou, os discípulos podem resolver, anda com ele mesmo, está treinando com ele e tal. Esses discípulos podem resolver isso tudo para mim. Resolver o problema do meu filho. E o texto diz que o pai chama os discípulos e fala, olha, o meu filho, tem um momento que ele pula no fogo, tem um momento que ele pula na água, meu filho é muito problemático, por favor, socorre meu filho. E nisso, o que aconteceu? Os discípulos tentaram resolver aquele problema e era de fato demônios, mas não conseguiram resolver. O menino continuou manifesto endemoniado. Foi quando Jesus desce do monte. Quando Jesus desce, o pai chega para Jesus e fala, olha, eu trouxe para os discípulos. Aliás, eu trouxe meu filho para o Senhor curar, mas os discípulos estavam primeiro, tentaram curar o meu filho, mas não conseguiram. E aí Jesus começa a conversa com ele, aí Jesus fala para ele que tudo é possível, é o que crê, e ele diz que crê, enfim. Jesus vai e expulsa o demônio daquele menino, e aquele menino é liberto, na hora. Os discípulos não puderam, não fizeram, e Jesus fez o milagre. O pai foi embora, preste atenção nisso aqui. O pai foi embora, com o filho curado, liberto, livre. Os discípulos ficaram encantados com aquilo. Mas como é que pode? A gente tentou, a Bíblia não relata quanto tempo, mas de repente eles ficaram lutando com aquele demônio por horas, não sei. E os discípulos viram que Jesus operou na hora, instantaneamente aquele milagre, o menino foi liberto. O demônio teve que obedecer e ir embora daquele corpo, o menino saiu bem de lá. E aí a Bíblia diz para nós que os discípulos que tentaram expulsar e não conseguiu, chamou Jesus em particular e disse para Jesus assim, vem cá, senta com a gente aqui. Me fala, por que o Senhor conseguiu expulsar aquele demônio e a gente não conseguiu? Essa foi a pergunta, correto? Depois você lê lá. O que Jesus responde? Se Jesus respondesse assim, vocês não conseguiram expulsar porque vocês precisam jejuar. Porque essa casta só sai com jejum e oração. Se tivesse escrito desse jeito, de fato o jejum seria necessário para expulsar demônios mais perigosos, vamos dizer assim. Mas não é assim que está escrito lá. Está escrito assim, por que a gente não conseguiu expulsar? Jesus respondeu, por causa da vossa incredulidade. Jesus não falou que era por causa de jejum. Jesus falou porque vocês foram incrédulos. Então é jejuar ou é crer? Tem tradução que está assim, vocês não conseguiram expulsar por causa da vossa pequena fé. Espera aí, então Jesus já respondeu, sim ou não? Já respondeu. Ele disse que era por causa da incredulidade, que é por causa da pequena fé. A resposta já foi dada. E aí que Jesus fala, essa casta só sai por jejum e oração. Qual casta? De demônio? Não, até porque legião de demônios não é casta, é legião. Casta não é coletivo de demônios. A casta, essa casta que a gente tem, essa casta religiosa, essa casta da lei, essa casta de você não conseguir viver a vida da fé, essa casta de incredulidade. Então, porque ele já tinha dito qual era a casta, ele disse incredulidade, por causa da vossa incredulidade. Essa casta, aí você vê a tradução que está lá, de demônios entre colchete. Não sei se você já viu. Esse colchete, o tradutor está dizendo o seguinte, eu não tenho certeza, parece ser de demônio, mas não creia nisso. Não é de demônio. Não faz sentido o nome de Jesus ter algum demônio que o nome dele não expulsa e que você tem que se consagrar para expulsar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bom eu jejuar? Claro. É necessário? Claro. Jejuar, orar, consagrar. Mas tudo isso eu faço, querido, para convencer o meu coração que eu tenho todo o poder para operar todos os demônios. Perdão, para expulsar todos os demônios.
Então, tudo que eu faço não é para Deus fazer. Tudo que eu faço é para que o meu coração creia que Ele já fez. Então, é necessário o jejum? É necessária a oração? A santificação? A obediência? A intimidade? A fidelidade? Tudo é necessário, mas não para Deus fazer alguma coisa mediante tudo isso que eu faço, mas é tudo necessário para que o meu coração creia, para que o meu coração seja convencido que o meu Cristo já fez tudo. E que Ele venceu a própria morte, Ele venceu Satanás, que dirá os seus demônios. Ele expôs o chefe deles ao vitupério. Então, no nome dele, eu expulso qualquer demônio, independente de jejum. Então, o jejum não é para que eu expulse demônios mais poderosos. O jejum é para que a casta da incredulidade saia da minha vida e eu creia no poder do nome de Jesus. Então, a casta que Jesus estava falando, que a gente precisa expulsar da nossa vida, é da incredulidade. Daí a importância do jejum. Por quê? Porque o jejum, ele tem algumas utilidades, e uma delas é matar a nossa carne. Se mata a nossa carne, revive o nosso espírito. Se revive o nosso espírito, melhora o meu relacionamento com Ele. E quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu sei que Ele pode tudo e está em mim. Eu aumento a minha fé. Agora vê se não tem sentido isso. Por quê? Porque, querido, imagine que você está numa situação que tem demônio bravo ali. Só que você não jejuou ainda. Você fala assim, não, o demônio está manifesto lá, querendo pular debaixo de uma carreta que vai passar. Não, eu vou lá em casa, vou jejuar, e depois de amanhã eu passo aqui, porque tem que ser de 2 dias. Gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. O jejum é para você expulsar essa casta da incredulidade. É você saber que, no nome de Jesus, todo demônio tem que obedecer. Jejuando ou não. Porém, crendo. Então, a incredulidade, Jesus foi muito claro quando eles perguntaram. Por que a gente não conseguiu expulsar? Por causa da vossa incredulidade. A incredulidade é que faz com que muitas pessoas não expulsem demônios. Porque eles não creem. Não creem. Tanto é que lá em Marcos 16 fala o quê? E estes sinais vão seguir os que crerem. E nestes sinais está lá expulsar demônio. Bom, mais um detalhezinho só para a gente fechar essa parte do jejum, que é o jejum, ele não é para você expulsar demônio, mas o jejum é para aumentar a sua fé, é para você expulsar a incredulidade da sua vida. Mais um detalhe nessa passagem para você entender. O homem já tinha ido embora, o filho já tinha ido embora, você que chegou agora, nós estamos em Marcos 9. Então o homem já tinha ido embora, presta atenção nisso aqui, o homem já tinha ido embora, o filho já tinha ido embora, os demônios do corpo daquele menino já tinham ido embora, já tinha tudo indo embora. Só que Jesus, o português é muito rico, por isso que dá para a gente entender melhor na língua portuguesa como é que, o que Jesus estava dizendo ali. A riqueza do português faz a gente ver detalhes na Bíblia. Então preste atenção. Jesus disse assim, já tinha ido embora o homem, tinha ido embora o menino, tinha ido embora os demônios. Eles estavam em outro lugar reunidos com os discípulos. Os discípulos perguntam, por que a gente não conseguiu expulsar aqueles demônios? Por que a gente não resolveu o problema? E o Senhor resolveu. Jesus fala, por causa da vossa incredulidade. Pronto, é a incredulidade. Tem nada a ver com jejum ou não. E aí, Jesus fala assim, por causa da vossa incredulidade. Aí ele fala, essa casta só sai através do jejum e da oração. Preste atenção nisso aqui. Tá vendo esse cartão na minha mão? Tá certo na língua portuguesa, eu usar esse termo assim, aquele cartão na minha mão, ele está na minha mão aqui, aquele, tá certo? Não. Não é essa palavra que eu uso esse cartão. Esse está ligado ao que está perto. Aquela ou aquele está ligado ao que está longe. Ok? Isso é o português. Eu não uso aquele cartão. Aquele eu me refiro a algo mais distante. Esse eu me refiro a algo perto. Ou este, algo perto. Então veja, os demônios tinham ido embora,
O homem tinha ido embora, o menino tinha ido embora. Se ele estivesse se referindo aos demônios, ele não usaria essa casta, ele usaria aquela casta. Mas como ele estava se referindo ao que estava dentro daqueles discípulos ali, bem pertinho, ele disse assim, essa casta de incredulidade que vocês têm, essa casta que está dentro de vocês, vocês só conseguem expulsar com jejum e oração. A casta de quê? Essa casta. A casta da incredulidade. Então, querido, tudo que você não faz, não é porque você não está pronto para fazer, não é porque você não está preparado para fazer, não é porque você não é santo o suficiente para fazer, não obedece o suficiente para fazer, não é fiel o suficiente para fazer. Não é nada disso. Tudo que você não faz é porque você não crê numa obra que foi feita. Enquanto você não crê na obra da cruz, crê que por causa da cruz é que nós operamos milagres, que nós operamos curas, que nós expulsamos demônios, que nós pregamos a palavra de Deus e as pessoas vão crer. Enquanto você não crê que é o que está em você, que é o poder do nome de Jesus que faz, você não vai fazer. Você não vai conseguir fazer. Você só vai conseguir fazer quando você crê que não é você quem faz. Porque a sua fé ela é limitada porque você condiciona a sua fé à sua vida, ao seu comportamento, ao seu dia a dia, à sua santificação, à sua obediência, à sua fidelidade. Isso tudo é muito bom. Mas a vida da fé é quando você crê numa obra que foi feita, quando você crê num Cristo que morreu por você. Como é que você é salvo? Porque você se salvou ou você crê num Cristo que te salvou? Não, pastor, é porque eu creio num Cristo que me salvou. Então ande nessa fé. Ande nessa fé que esse mesmo Cristo que te salvou é o mesmo Cristo que te usa. É na fé nele. Ande nessa fé que os milagres acontecem porque você usa o nome desse Cristo que te salvou. Ande nessa fé que você pode viver a santificação porque você tem o governo sobre o pecado, porque o Cristo que te salvou habita em você e quando ele habitou nessa terra, ele tinha o governo sobre o pecado. Então nunca foi sobre nós, nada somos nós, tudo é ele, tudo vem dele, tudo é por ele. Ele é fonte de tudo. E quando você crê nessa graça maravilhosa, nessa bondade, nesse favor de Deus, que tudo vem dele, você vai conseguir viver a vida da fé. Porque você não vai conseguir mais aceitar nenhum tipo de acusação e nem sequer vai se auto-acusar. E aí você está livre para operar em fé. É claro que o pecado não é bom. É claro que o pecado mata, não precisa nem falar disso aqui. Eu acho que o assunto que a gente deveria menos falar é sobre o pecado, porque cada um de nós que temos o Espírito Santo, nós somos convencidos do pecado, até porque se a gente não fosse convencido do pecado, a gente nem sequer se entregaria a Cristo. Nem sequer passava pelas águas. Então eu acho que deveria ser o assunto menos tratado, é chover no molhado. Cada um sabe que o pecado não faz bem. E quanto mais a gente fica falando pecado, 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 a gente está, infelizmente, limitando a igreja, porque a igreja começa a pensar que porque não vive a plena santificação, não vive o pleno poder. E o pleno poder não é porque você é santo. O pleno poder é porque Jesus foi santo. E ele, naquela cruz, pagou por todos os nossos pecados. E deu a nós o nome dele para usar. E a obra do Espírito Santo é quem vai nos santificar. Então a gente sabe, tá? O assunto aqui hoje não é sobre pecado, é sobre fé. A gente sabe o quanto a gente precisa da santificação, da obediência, da fidelidade, para viver uma vida plena, não só perante os homens, mas no Senhor, na intimidade. Mas eu não posso atrelar a vida da fé, eu não posso atrelar uma necessidade do próximo à minha vida, à minha conduta. Porque se eu não estou bem, então Deus não me usa? Que culpa o outro tem se eu não estou bem? Que culpa um enfermo tem, um endemoniado que passa na rua tem? Então eu preciso separar uma coisa da outra. Como não é no meu nome, ele usa todo aquele que crê. E viva-se uma vida plena de santificação. Até para que você viva melhor, para que você tenha mais intimidade com o Senhor, para que você menos se condene
é bom para um monte de coisa. Mas a vida da fé é a fé no Filho de Deus. É a fé na obra consumada da cruz. É a fé que é um dom, um presente incondicional que Deus deu a nós, esse dom da fé, para que pessoas sejam curadas, libertas, abençoadas através da nossa vida. Amém? Amém? Quem está entendendo, dá um amém aí. A gente já está encerrando aqui. Tem uma hora que a gente está falando aqui. Você que chegou agora, conselho, assista essa ministração toda. A gente está falando sobre os 3 tipos de fé. E eu falei sobre a fé salvífica, que é a fé inicial da vida cristã. E eu estou falando agora sobre o dom da fé, que é um donativo, um presente que todos nós temos para operar milagres, para operar maravilhas, para ser usado nessa terra, para ser sinal de Deus nessa terra, para fazer a diferença nessa terra, onde quer que você for, use o dom da fé, use o nome de Jesus e o milagre tem que acontecer. Tem. Você reina em vida. Você tem governo sobre o pecado, você tem governo sobre a enfermidade, sobre os demônios, usando o nome de Jesus. E hoje é sexta, né? Eu até me perco esses dias. Na segunda-feira, a gente vai continuar e encerrar, tá? Em nome de Jesus, esse tema. Nós vamos falar sobre o 3º tipo de fé, extremamente importante. Não perca por nada, tá? Você que não me segue ainda, segue aqui. Chama outros para seguir aqui também. É bom a pessoa estar seguindo, porque quando eu entro ao vivo, chega para essa pessoa, né? Aquele sinalzinho lá em cima, lá que eu estou ao vivo e tal. Então chama outros amigos aí para estar seguindo, para aprender mais sobre esse tema tão poderoso da fé. E segunda-feira, em nome de Jesus, a gente encerra esse assunto. Esse assunto não encerra, né? Nós vamos concluir pelo menos esses 3 tópicos sobre fé. Que o seu fim de semana seja poderoso. E se você crê, vai ser poderoso. Creia o quê? É o verbo da fé. Então, assim, creia em nome de Jesus, porque está consumado. É porque você merece? Não é porque você merece. É porque Deus é bom. Então, Ele já pagou pelo seu final de semana. Eu declaro sobre a sua vida o final de semana poderoso, porque a cruz já declarou. E onde você colocar a mão, vai prosperar. Porque você é filho e filha de Deus. E até segunda-feira, querendo Deus. Bye bye para todos aí. Até segunda.